Olá, irmãos, graça e paz de Jesus. Espero que todos vocês estejam bem, com saúde e com paz no seu coração. Irmãos, hoje nós vamos iniciar uma nova série da nossa Escola Bíblica Dominical. Não estávamos previstos para esse trabalho, nós tínhamos um outro material a iniciar com vocês, mas a pedido do pastor Gustavo e de acordo com toda essa circunstância que nós estamos envolvidos e vivendo dessa pandemia de coronavírus, nós resolvemos iniciar um estudo nestes próximos 4 ou 5 domingos desta material, dessa literatura, Coronavírus e Cristo, de John Piper. Tá? Coronavírus e Cristo. Você deve ter recebido este material via PDF. Esse livro está disponível também à compra para o material impresso. Fica a seu critério comprá-lo ou não. Nós podemos indicar as lojas onde estão sendo feitas as vendas. Mas é um material muito atual e pertinente para a nossa realidade. Por isso nós vamos gastar esses próximos 4 ou 5 domingos estudando este tema. Creio que o Senhor Jesus, é a nossa oração, que o Senhor Jesus lhe abençoe, fundamente, solidifique a sua fé, lhe tire os medos do seu coração, reafirme você na rocha e que você possa prosseguir a sua vida com muita fé no nosso Senhor. Meus irmãos, nós vamos trabalhar este material, conforme eu disse a vocês agora, né? Nós vamos trabalhar ele nesse próximo período de tempo. E antes da gente entrar no material, antes da gente entrar na literatura, eu quero que você conheça o autor. Alguns de vocês já conhecem o pastor John Piper, mas eu preciso apresentá-lo para vocês por uma razão simples, para que você confie naquilo que você está lendo. Muitas vezes, muitos irmãos, volta e meia, alguns irmãos me mandam fotos de livros ou nomes de autores, pedindo a minha opinião sobre isso. E como não fui eu que me ofereci, mas me foi perguntado, eu sou obrigado a lhe dar algumas respostas. E muitas vezes eu não conheço o livro, mas eu conheço o autor, e por isso eu posso opinar. É muito bom, o autor é muito bom, você pode ler, outros autores não servem para nada. Algumas editoras só publicam livros bons, outras editoras só publicam livros ruins. Então é importante que você conheça este autor, que é o John Piper, para que você saiba que qualquer literatura que você encontrar deste homem, você pode comprar, que você certamente será abençoado. Então conheça um pouco do autor, John Stephen Piper. Ali a data de nascimento dele, 11 de janeiro de 1946, portanto, 74 anos, casado com Noel Piper, desde 1968, são 52 anos de casamento. Dessa união, eles tiveram 5 filhos e 12 netos. Piper é doutor em teologia pela Universidade de Munique, é fundador do ministério desiringgod.org, você encontra isso também em português, este material, vários artigos gratuitos, várias literaturas gratuitas para consulta ali no site. Ele foi pastor titular por 33 anos da Igreja Batista de Belém, de Minnesota. Né? Minnesota é aquela cidade que ficou muito conhecida pela morte de George Floyd há alguns dias. Ele também é o chanceler do seminário desta igreja, que é o Seminário de Belém, e autor de mais de 50 livros ao longo de toda a sua vida. Dentre eles eu coloquei alguns aqui que vale a pena a leitura, caso você os desconheça. Casamento Temporário, Lendo a Bíblia de Forma Sobrenatural, 5 pontos, que é um livro que eu emprestei para o irmão nosso abençoado, e eu sei que ele fez um bom proveito desse livro, viu, irmão? Deus te abençoe muito, viu? A Glória Peculiar, Em Busca de Deus e Plena Satisfação em Deus. São obras, além das demais, como eu disse, somam aí aproximadamente 50 títulos escritos pelo pastor John Piper. Portanto, é um pastor batista que tem os mesmos fundamentos de fé que nós professamos. Então, antes da gente prosseguir, eu gostaria que você visse um pouco dele mesmo falando acerca do seu livro, Coronavírus e Cristo, por John Piper. Coronavirus and Christ is a print book of 112 pages and an audiobook of 2 hours and 6 minutes. It's the first audiobook I've ever recorded. I wrote the book in 2020 when the coronavirus was exploding in certain places in the United States. And when I wrote it, I was carried along by 2 concerns. I was weighed down by 2 burdens. One of them was that I wanted to provide a Bible-saturated, God-centered, Christ-exalting rock, a solid place to stand in the midst of such fragile times. The other burden was that I wanted to summon the whole world, including the church, to repentance.
because I think that's what God is doing. And what I mean by repentance is experiencing a transformation of our thinking and our feeling and our living that brings our lives into alignment with the infinite value of Jesus Christ. So the book has two parts that correspond to those two burdens. One part is called, Who is this God who rules over the coronavirus? And the other part is called, What is this God doing through the coronavirus? In the first part, I celebrate the sweetness, and it is a sweet thing, the sweetness of experiencing the sovereignty and righteousness and holiness and goodness and wisdom of God in this global pandemic. And in the second part, I build on the conviction that God is not silent. He hasn't left us without a word in the scriptures concerning his purposes for suffering that is both global and personal. And so based on that conviction, I try to show that God is doing at least 6 things. I know he's doing 1 billion things, but we can see in the scriptures 6 things and more about what he's up to, what he's trying to achieve and will achieve through this coronavirus. Those of us who are in Christ, and I'm inviting everybody into Christ, those of us who are in Christ by grace through faith can hear the trumpet sound of God over our lives in this moment from 1 Thessalonians chapter 5, as he says, I have not destined you for wrath, but to obtain salvation through your Lord Jesus Christ, who died for you, so that whether you wake or sleep, you might live with him. Wake or sleep, live or die, you will live with him. This is a serious book because these are serious times. It's a book about reality, not sentimental imaginations. That's not what we need. That's not what our kids need. That's not what we need. We don't need sentimental substitutes for reality. We need reality. God is real. Death is real. Life is real. Jesus Christ crucified and risen and reigning is real. Salvation is real. Eternal joy is real. Oh, we have a rock. There is a rock to stand on in these days. Jesus Christ, sovereign Savior of the universe. So if you choose to read this book, my prayer for you is that you would be filled with faith and hope and invincible joy and radical, risk-taking love for suffering people, so that in your life, the superior worth, the infinite worth of Jesus Christ would shine. E essa é a nossa oração, para que durante esse período, esses momentos em que nós estivermos estudando este livro, o Senhor nos encha de esperança, de alegria, de fé, de convicção de que nada escapa aos olhos e às mãos do Senhor. Pois então, prosseguimos, e a ocasião da escritura deste livro você já vai encontrar já na página de número 7. Qual era a ocasião? Por óbvio, a ocasião da escritura desse livro é a pandemia de Covid-19, cuja origem se deu em Wuhan, na China. Iniciou-se no final do ano de 2019 e teve ali a sua primeira registro de morte no dia 11 de janeiro. Essa morte aconteceu no dia 2 de janeiro. Então, a virada de ano, nós já tivemos o início das mortes pela pandemia. No dia que eu estou gravando hoje, o dia que eu estou gravando essa aula, que é a sexta-feira, dia 19 de junho, agora são 16 horas e 30 minutos aproximadamente, havia sido registrado já no mundo aproximadamente 8.513.725
pessoas infectadas pelo Covid-19. Destas, mais de 454 mil vieram a falecer. Tá? Esses dados são atualizados pelo site do John Hopkins, Universidade de Medicina. Então, esses são os dados existentes nesta data. Essa é a condição. Até o momento não há cura conhecida para essa doença, para este vírus, não há cura para esse mal, não há vacina, não há nada eficazmente comprovado para o combate do coronavírus. Inúmeras políticas públicas foram implementadas ao redor de todo o mundo, Europa, Ásia, América do Norte, aqui, mas todas elas têm como único objetivo retardar a propagação do vírus. Nenhuma delas tem a capacidade de freá-lo ou de subjugá-lo definitivamente. Como resultados disso tudo, nós temos o quê? Mortes, milhares de mortes, como nós vimos aí até este momento, aproximadamente 454 mil mortes, mais de 454 mil mortes a todo mundo. Além disso, nós temos uma condição secundária e diretamente ligada a isso, que é a condição de desemprego. A condição social é uma avalanche social como consequência de todas essas medidas restritivas, né? Então nós temos desemprego em alta, nós temos falência de empresas, nós temos a pobreza crescente, nós temos a miséria crescendo grandiosamente, né? Crescendo exponencialmente. Nós temos a fome, nós temos o aumento da violência, em especial violência doméstica, crescendo a passos largos neste momento de privação de liberdade. Nós temos casamentos sendo dissolvidos, nós temos um aumento no índice de suicídios. São consequências diretas de políticas públicas que foram utilizadas, talvez até necessariamente, para conter essa disseminação da doença. Consequências secundárias, mas diretamente ligadas a isso. Mas isso não é um mal novo, nada disso é novo na história do mundo. Como precedente mais próximo, nós temos a gripe espanhola, que aconteceu ali no ano de 1918 e 1919, conhecido como gripe de 1918, que era uma versão daquilo que nós viemos a conhecer, dos mais jovens vieram a conhecer agora, no ano de 2009, né? Na década passada, da influenza, do H1N1. Ou seja, este vírus já permeou a humanidade em outras épocas. E naquele período dos anos de 1918 e 1919, a expectativa, os números são um pouco divergentes, mas a média que se diz na literatura é que houve aproximadamente 500 milhões de pessoas infectadas por este vírus. Estima-se que entre 17 e 100 milhões de pessoas morreram por conta desta influenza. A semelhança que nós vemos do caos, a semelhança que nós vemos de ambiente de pobreza e de miséria, ocorreu também naquela ocasião em que se dava também a Primeira Guerra Mundial. Também nós podemos ver que isso mesmo essa pandemia ter sido mais próxima da nossa história, houve ainda ambientes anteriores na Idade Média, a peste negra, que matou milhares e milhares e milhares de pessoas. Então, nós estamos sentindo isso porque nós estamos vivendo a história. Mas há precedentes para essa ocasião, há precedentes para essa doença. E se nós fôssemos pegar relatos bíblicos, nós veríamos inúmeras outras circunstâncias que apontam para doenças de tal porte que assolaram o mundo de uma forma global. Então, o que nós vamos estudar? O que nós vamos estudar nessa primeira aula? Qual que é a nossa proposta? O livro é um livro muito curto, mas nós temos um conteúdo bastante extenso. Eu vou fazer o possível para reduzir, para resumir isso, para que esse momento de ensino seja um momento agradável e não seja um momento maçante. Então, nós vamos passar pela primeira parte, 3 pontos da primeira parte do livro. O pastor Gustavo vai falar dos 2 pontos, que são o 4 e o 5, capítulos 4 e 5, na próxima aula. Nós vamos falar hoje da parte 1, o Deus que reina sobre o coronavírus. E vamos compreender que nada disso está acontecendo alheio ao conhecimento de Deus, ou seja, Deus não foi pego de surpresa nessa circunstância. E neste capítulo, nessa primeira parte, nós vamos falar de 3 tópicos, 3 pontos, 3 capítulos. O primeiro deles é Venha para a Rocha, o segundo, um sólido fundamento, e o terceiro, a rocha que é justa. Primeiro ponto. O autor, o pastor John Piper, ele começa narrando na primeira parte, no primeiro capítulo chamado Venha para a Rocha, que está na página 11, ele começa narrando uma situação em que ele foi acometido por um câncer. No dia 21 de dezembro do ano de 2005, ou seja, 4 dias ali antes do Natal, ele recebeu a notícia que ele estava com câncer de próstata. E quando essa notícia veio, a primeira coisa que aconteceu com ele e com a sua esposa Noel foi começar a discutir acerca de probabilidades. Habitualmente, naturalmente, é o que vem à nossa mente. Uma doença incurável, uma doença tida como mortal. Então, a primeira coisa que se pensa são as probabilidades. Quais são as probabilidades de tratamento, de sobrevida? Quais são as
probabilidades de cura. Isso levou ao segundo ponto, que seriam as estatísticas, o segundo ponto de discussão. O tratamento A tem tantos por cento de efetividade de cura, o tratamento B tem tantos por cento de efetividade de cura. Então são discussões que naturalmente sobrevieram à mente do pastor Piper e que na sua vida e na minha vida não são em nada diferentes. Qualquer um de nós que quando é diante de uma constatação de uma doença incurável, de uma doença crônica, a primeira coisa que nós vamos pensar são nos meios humanos e nos meios materiais, os meios que a ciência tem a nos fornecer para sanar o nosso problema, para trazer a nós a cura. E aí nós vamos passar por probabilidades, por estatísticas, por números, por ferramentas erguidas por pessoas. Mas o que acontece quando nós temos o nosso entendimento, quando isso cai de fato na nossa mente e nós compreendemos biblicamente quem nós somos, biblicamente quem Deus é? É que a fé se sobrepõe a probabilidades e a estatísticas. E é isso que acontece. Isso que aconteceu quando ele vai narrar na página 12, que no final do dia eles sorriam um para o outro e compreendiam que a esperança não está nas probabilidades, mas a esperança está na fé em Deus. Mas que fé em Deus é essa? O que essa fé em Deus tem a provar? O que essa fé tem a mostrar? Essa fé não quer dizer que ele compreendia que seria curado desse câncer. Ele não tinha a convicção de que ele seria curado, mas ele tinha a convicção de que o Deus a quem ele serve tem 100% de possibilidades de fazer qualquer coisa, diferente do que a medicina havia apresentado, que era X% de cura diante do tratamento A, X% de cura diante do tratamento B. Então a convicção que Piper teve naquele momento é que ele servia e ele pertencia a um Deus que tinha 100% de possibilidades. E talvez as possibilidades sejam algo que a gente tem uma grande dificuldade de lidar, porque às vezes compreendemos as possibilidades como um fato real, e eles não são. Como o nome diz, são possibilidades. Então esse foi o entendimento de Piper nesse primeiro momento, de que ele servia a um Deus que era capaz de 100%, que a sua vida era 100% dominada por esse Deus, tanto a sua vida quanto a sua morte. E aí, passa para um segundo ponto que é muito interessante, já está na página 13. É o ponto chamado Deus falou. E Deus fala através da sua palavra, e Deus fala com as pessoas. E Piper está dizendo aqui que ele não ouviu vozes. Aliás, ele diz que ele não ouve vozes. Mas de que forma que Deus falou? E aí nós temos um texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 9 a 10. Vamos ver o que Deus falou com Piper nesse texto. Ele disse assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para quê? Quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. O que Deus disse a ele neste momento? Deus falou: Piper, isso não é ira. Viva ou morra, você estará comigo. Ele trouxe ao coração de John Piper essa sensação de pertencimento a Ele. Ele entendeu através da palavra de Deus que Deus estava dizendo a Piper o seguinte: a sua vida é irrelevante para este momento. Por quê? A sua vida material. Porque quer você esteja morto, quer você esteja vivo, você é meu, você me pertence. Eu sou o seu Deus, eu sou o seu Senhor. Vivo ou morto, ou seja, dormindo ou acordado, você é meu. Nós estamos unidos a Ele. E esta palavra nos traz um conforto inimaginável, maior do que qualquer tipo de probabilidade ou estatística é capaz de nos trazer. A certeza de que quer vivamos ou quer morramos, nós somos do Senhor e estaremos com Ele, e Ele estará conosco. Uma vez que o Senhor pegou na sua mão, Ele jamais a deixará. Essa é a convicção inicial que nós temos diante de um momento tão traumático, tão doloroso e tão assustador como este que nós vivemos de uma pandemia, algo que já tem matado milhares de pessoas. A certeza que nós temos é, quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Por isso a morte não deve nos assustar e não nos trazer medo ou temor. Quer vivamos ou morramos, estamos diante do Senhor. Isso acontece, e quando ele segue, ele prossegue dizendo que alguns questionamentos vieram na sua mente. E desses questionamentos ele diz assim: eu sou um pecador, nunca vivi um dia na minha vida. Meus irmãos, prestem atenção nesta fala, neste pensamento de um homem piedoso, que tem uma real visão de quem ele é diante de Deus. Ele não tem uma falsa sensação de justiça, de que ele merece algo diante do Senhor, de que ele vai exigir de Deus alguma coisa. Olha o que ele diz em oração: eu sou um pecador, eu nunca vivi um dia na minha vida, nenhum sequer, sem ficar aquém, ou seja, abaixo dos padrões de amor e de santidade de Deus.
Então como pode ser assim? Como pode eu viver ou morrer ser do Senhor se nem um dia da minha vida eu alcancei os padrões de santidade do Senhor? E aí o Senhor diz a ele, a morte de Cristo nos livra da imputação do pecado. Não é pelo que você é ou pelo que você fez, mas pelo Cristo que morreu por você e que sobre ele todos os seus pecados foram levados. Esse é o Cristo que nós servimos. E Deus fala através da sua palavra. O que Deus fala com você? O que Deus falou com você através da palavra dele essa semana? Quando você tirou o seu tempo para falar e para ouvir Cristo através da sua palavra? O que Deus falou a você? O que Deus revelou ao seu coração que lhe trouxe paz? Se Deus não falou com você através da sua palavra, talvez você não tenha o buscado suficientemente. Porque a palavra de Deus nos promete que Ele fala conosco, que quando nós buscarmos, Ele se deixará ser achado. Então, meus irmãos, fale com o Senhor, busque ao Senhor e ouça o que o Senhor tem a lhe dizer. Isso trouxe uma convicção ao coração de Piper de que tudo o que nós vemos e tudo o que nós ouvimos ao redor do mundo não nos fornece segurança que a rocha, que é Cristo, é capaz de nos fornecer. Por isso o título desse capítulo, venha para a rocha. Então nós temos essa rocha que é verdadeira. As pessoas que se apoiam em probabilidades, pessoas que se apoiam em estatísticas, pessoas que se apoiam em dados numéricos e matemáticos acerca de inúmeras circunstâncias, eles têm apenas algo que é móvel, algo que não é real, algo que não é verdadeiro. O convite vir para a rocha é porque a rocha que nós servimos, que é Cristo, ele é sólida, ele é capaz de nos sustentar e de nos suportar. Pois então, nós estamos diante de uma realidade que é a pandemia. Pandemia é uma realidade. Ela não é uma condição que a gente pode escolher, ela não é algo de onde nós podemos fugir, ela não é alguém que nós podemos nos esconder, ela é uma realidade. E não é passível e não é possível que nós estejamos tão somente fugindo ou nos escondendo dessa realidade. Diante de uma realidade a gente compreende e diante da realidade a gente luta para que ela seja enfrentada de frente e resolvida. E a realidade, ela nos afronta, ela nos confronta. Simplesmente porque, na realidade, a gente só tem o que é o presente. A gente não tem outra expectativa, a gente só tem o que é o presente. E você vai observar quão desesperador é quando nós olhamos para noticiários, quando a gente vai assistir os noticiários, e cada noticiário mais sanguinário que o outro, não nos traz nada de esperança. A impressão é que muitas vezes os noticiários servem para nos trazer o medo, para abalar a nossa fé, para abalar a nossa confiança naquilo que é sólido. E a realidade nos impõe o medo, porque a realidade fala do que é o presente, e a realidade não nos traz esperança. O que ocorre para nós, que temos uma fé estabelecida num Deus que nós conhecemos, é que nós temos um objeto de esperança. E esse objeto de esperança é o futuro. Mas ele não é perdido, ele não está solto no mundo. Nós só temos uma expectativa de futuro porque nós conhecemos o Deus que nós servimos no presente. É esse Deus que está conosco hoje, que nos garante o porvir. Então, quando nós olhamos para o futuro, nós esperamos que este futuro será guarnecido pela vontade de Deus em nós e que nós, estando em Deus, indiferentemente o caminho que nós caminharmos, nós estaremos seguros, porque a nossa segurança está em Cristo. Então, o objeto da esperança é o futuro, não é a realidade presente, é o futuro. Lembra aquela música que nós cantávamos antigamente aqui? Eu creio que é a irmã Marlene que nos ensinou. Para aquele que ora e confia, o amanhã será bem melhor. Óbvio que esse melhor não é nos padrões que o mundo nos oferece de riqueza, poder e prestígio. Esse melhor é uma melhor na presença de Deus, uma melhor na confiança do Senhor. Quer vivos ou quer mortos, estaremos com o Senhor. Então, meus queridos, quando nós pensamos que o objeto da esperança é o futuro, nós vamos entender que a esperança da esperança, a experiência da esperança é o presente. Porque nós temos a convicção de que o nosso futuro, segurando na mão de Deus e firmados nesta rocha que é Cristo, nós temos a certeza desse futuro, isso torna o nosso presente mais doce, isso torna o nosso presente mais palatável, mais possível de se viver sem desespero, sem tristeza, sem medo, porque nós temos a confiança de que o Senhor estará conosco amanhã e que o Senhor está conosco hoje. E isso traz o nosso presente, mas passível de ser vivido em paz. E essa esperança de que o futuro será melhor, essa esperança de que o futuro com Cristo será melhor para nós, para aqueles que confiam no Senhor, essa esperança nos impede de cometer atos impensados. Uma pessoa que comete suicídio, ela só o faz porque ela não tem esperança de futuro.
Não é somente, simplesmente pelo que aconteceu naquele momento, mas é pela perspectiva de uma ausência de futuro. Talvez a perspectiva de que aquilo que aconteceu naquele momento irá acontecer novamente, e novamente, e novamente, de que aquela tristeza que toma conta do seu coração naquele momento e que parece ser impossível de ser vencida, de que ela vai acontecer reiteradas vezes, que vai tomar conta de si amanhã e depois de amanhã e depois de amanhã. A esperança que esse objeto que nós ansiamos, esse objeto de esperança que é o futuro, nos impede de cometer atos impensados. Quantos não abandonaram um casamento em decorrência de uma situação urgente que aconteceu, de um dissabor tão intenso, simplesmente pela esperança de que o amanhã seria resolvido, de que o amanhã seria melhor, de que o amanhã seria mais abençoado? A esperança de confiar no Senhor e continuar caminhando. Então a esperança impede que atos impensados aconteçam. Da mesma forma, a esperança capacita o amor. Ela nos equipa de intrepidez. Ela nos faz viver o sacrifício de amor com Cristo. Essas são as capacitações que a esperança no futuro, a esperança como objeto, é capaz de nos trazer. E a rocha que nós estamos firmados é a rocha que nos permite olhar para o futuro. É uma rocha que não vê o passado como uma garantia do futuro, mas ele vê o passado como uma instrução, como um aprendizado, para que no futuro as coisas sejam feitas de uma forma diferente, de uma forma positiva, de uma forma que possa agregar e abençoar. A rocha em que nós estamos estabelecidos, ela é capaz de nos proporcionar o futuro. O que essa rocha nos garante também? Essa rocha nos garante que as mãos do Senhor, a quem nós servimos, estão sobre o vírus. Nesse capítulo, nesse tópico, da página 15, o Piper vai voltar àquele pensamento, aquela realidade que Deus atribuiu ao seu coração quando ele leu o texto de Tessalonicenses. Que é o texto, que é a verdade de que viva ou morra, você estará comigo. Vivo ou morto, você estará comigo. Então isso fez com que ele tivesse uma convicção tamanha de que Deus estava com ele, que o impulsionou a se doar. Trouxe ao seu coração uma necessidade de se doar, é o que ele chama de gastar e ser gasto. Meus irmãos, todos aqueles que se doam para a obra do Evangelho, naturalmente eles se gastam, eles são gastos. Isso porque não é fácil, e quem diz que é fácil, eu sinto e temo que ou está fazendo a coisa de uma forma errada, ou não está fazendo a coisa de acordo com os propósitos do Senhor, que também culmina em estar fazendo algo errado. Porque quando você se debruça e você se doa à obra do Senhor, naturalmente você se gasta, você se desgasta. Tanto individualmente quanto coletivamente. Há um desgaste. E isso é natural porque a gente se doa. Você precisa se doar. Ao se doar, você tem menos de si. Ao ter menos de si, você se torna mais em Cristo. Então esse ciclo é um ciclo de doação e de recebimento, onde o Senhor nos capacita e a gente se doa. Olha o que Paulo escreveu aos Coríntios na segunda carta, capítulo 12, versículo 15. Assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente, visto que os amo tanto. Devo ser menos amado? Ele termina com a pergunta, visto que os amo tanto, devo ser menos amado? Olha essa concepção de Paulo de servir, que servir é se doar, é se entregar. Então, quando o Piper teve essa compreensão grandiosa e genuína de que vivo ou morto o Senhor estaria com ele, ele compreendeu mais profundamente que a sua vida só tinha sentido quando ele se doasse, quando ele entregasse aos outros. E meus irmãos, isso em se tratando de John Piper, como nós estamos falando, é algo que ele já faz há muito tempo. Escrever 50 livros no mínimo, significa inúmeras horas longe da sua família, longe dos seus filhos, não desfrutando da alegria de prazeres como estar com amigos, de churrascos, de passeios, de diversão. É se doar, de forma que isso abençoa pessoas até os dias de hoje, de forma que isso é o objeto que nós estamos estudando hoje. Fruto da doação deste homem, do seu tempo, doação da sua saúde, doação do seu tempo com seus familiares, do seu prazer com seus netos. Se doar. E aqui eu deixo uma palavra especial para os meus irmãos que compartilham comigo dessa grande oportunidade de ensinarmos na escola dominical. O que nós fazemos aqui e hoje, nós nem sempre vamos ver os frutos disso que está acontecendo.
Nós não vamos ver, talvez, as pessoas nos agradecendo hoje. Não é por isso que nós fazemos. Se a gente faz isso por gratidão, nós já alcançamos nosso galardão aqui, é o que a Bíblia diz, né? Mas é bem possível que aquilo que nós ensinarmos hoje pode mudar a vida de uma criança lá no futuro. Professores de crianças, de adolescentes, de jovens. É possível que o que nós ensinamos hoje possa vir a ser colocado em xeque no coração de uma criança em 10, em 15, em 20 anos. Pode ser que o ensinamento que nós estamos trazendo na escola dominical hoje pode trazer cura para um casamento à beira de uma destruição daqui a 20 anos. Então é muito importante que a gente se doe, que a gente se gaste, que a gente se desgaste hoje, que a gente se debruce, que a gente se esforce para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer hoje, porque este é o tempo. É a necessidade de compartilhar a mesma alegria, essa alegria que nós sentimos de termos os nossos pecados perdoados e de não termos mais contenda contra Deus deve ser compartilhada. Meus irmãos, e não há nada neste mundo que vai nos trazer maior satisfação do que compartilhar a alegria que Cristo tem nos dado. Por que tantas pessoas vivem tristes? Por que tantos irmãos vivem tristes dia após dia, momento após momento, culto após culto? Por que tantas pessoas estão erroneamente, antibiblicamente e de uma forma não cristã procurando movimentos, muitas vezes inclusive espiritualistas, chamados de cura interior, para tirar aquela tristeza que está no seu coração há tanto tempo e que não foi livrada até hoje? Porque pessoas estão fundamentadas em rochas que não são Cristo. Porque o fundamento do seu casamento, porque a sua rocha muitas vezes é o seu casamento, é o seu marido, é a sua esposa, são seus filhos. É a sua empresa, é o seu dinheiro, é o seu patrimônio, é a sua conquista social, é o seu reconhecimento social e público. E hoje, mais do que ninguém, mais do que em outros tempos, a gente tem visto as pessoas buscarem o seu lugar ao sol. A gente está vivendo num tempo que as pessoas estão recluídas, mas estão falando via internet. E gente, dia após dia, gravando vídeos e querendo ser conhecido, querendo o seu lugar ao sol, querendo reconhecimento social, um espaço público. Não é a rocha. Essa rocha não vai te dar estabilidade, não vai te dar alegria, não vai te dar equilíbrio emocional, não vai te dar uma vida religiosa, uma vida espiritual plena. Essa rocha não vai salvar a tua vida. Pelo contrário, quando essa rocha não estiver mais debaixo dos seus pés, você vai ao chão. Esse é o destino de todos aqueles que fundamentam os seus pés em rochas que não são Cristo. Meus irmãos, nesse momento que a gente está vivendo, muitas pessoas que tinham patrimônios milionários não têm mais nada, porque tudo foi corroído, tudo foi corrompido. E Deus está mostrando para todo mundo que Ele tem a palavra final sobre qualquer coisa, e não a gente. Não o nosso prestígio, não a nossa capacidade de mobilização, não a nossa capacidade de inserção social, de reconhecimento, não. O poder está nas mãos do Senhor. Então, compartilhemos dessa alegria, deixemos ser gastos, deixe que as pessoas nos gastem, entreguemos a nossa vida para o serviço de Cristo. Porque muita gente pode ser salva por isso sem que a gente saiba. Pois vamos lá. E aqui nós temos um pensamento curioso. Olha só o que ele disse. O Piper vai lembrar que muitas vezes quando as pessoas perguntavam a ele, você está bem? Ele dizia, estou bem. Era a resposta dele, estou bem, e talvez essa seja a sua resposta. Meu irmão, como é que você está hoje? Você está bem? Eu estou bem. O que ocorre, meus irmãos, é que essa resposta não reflete uma realidade. Porque, na verdade, como diz a minha filha Sofia, na verdade, nós não sabemos se estamos ou não bem. O que nós sabemos é que nós nos sentimos bem naquele momento. Nós não sabemos o que acontece dentro de nós. E essa foi a resposta que ele deu alguns minutos antes de receber o diagnóstico de câncer. Perguntaram a ele, pastor, o senhor está bem? Sim, eu estou bem. Algumas horas, alguns minutos depois, ele recebeu um diagnóstico que possuía um câncer na próstata. O que isso mostra para nós? Mostra que a nossa vida é imprevisível. Mostra a imprevisibilidade da nossa vida. Mostra a impossibilidade do nosso autoconhecimento pleno. Nenhum de nós é capaz de conhecer-se a si mesmo, como dizia o filósofo, conhece-te a ti mesmo. Nenhum de nós é capaz de conhecermos nem a nossa mente, nem o porquê temos certos comportamentos, nem mesmo o que há dentro de nós. E curioso isso, eu cito um exemplo. Ontem, eu e minha esposa assistíamos uma live de um psicólogo que falava acerca de criação de filhos. E este homem, ele falava sobre pessoas emocionalmente equilibradas, maduras emocionalmente. Olha que coisa curiosa. Ao final desta live, ele levou tudo muito bem, nós agregamos muito conhecimento, muitas coisas práticas que nós fazíamos de errado e hoje entendemos o porquê fazemos de errado. Mas no final disso, este homem tentou vender o seu produto.
Só que ele tentou vender o produto de uma forma um tanto abrupta e não teve a aceitação que ele esperava. A sua reação de raiva e de ira e de palavras grossas, de palavras somente demonstrou que ele ensinava que as pessoas deveriam ter a sua maturidade, a sua inteligência emocional, mas que ele era o homem que estava nos ensinando, não a possuía. Isso só demonstra para nós que ninguém se conhece a si mesmo. Ninguém conhece as suas emoções plenamente. Ninguém é capaz de ter a sua inteligência emocional plena, capaz de ter o domínio de si. Quanto mais conhecer o que está dentro de si. Eu não sei o que tem dentro de mim. Eu não sei se dentro de mim há um câncer, eu não sei se dentro de mim há um coágulo no meu cérebro, há um coágulo de sangue no meu pulmão. Eu não sei o que há. O que eu sei é que neste momento eu me sinto bem. E nós devemos limitar o nosso orgulho em reconhecer que nós não conhecemos nada acerca de nós. Que nós não sabemos o que se passa dentro do nosso coração. Que nós não sabemos o que se passa dentro da nossa mente. Que nós não sabemos quais seriam as nossas reações caso fôssemos colocados diante de situações urgentes e agressivas e violentas. Não sabemos qual é o nosso comportamento. E a Bíblia nos conduz a refletir acerca de nós mesmos. E o que Piper compreendeu sobre isso? É que nós não temos controle sobre o presente e nem mesmo sobre o futuro. Nós vivemos aqui em Foz do Iguaçu. Eu não sei até onde esse vídeo vai chegar, mas Foz do Iguaçu é fronteira com 2 cidades, com 2 países, com o Paraguai e com a Argentina. Muitas pessoas aqui em Foz do Iguaçu, inclusive irmãos nossos, têm empresas do outro lado da Ponte da Amizade. Tem empresas na Cidade do Leste, no Paraguai. E pessoas que até então estavam levando a sua vida, nós estávamos levando a nossa vida naturalmente. Sair de casa e ir para o trabalho era algo natural. Muitas pessoas que deixaram aquele e-mail para ser enviado amanhã, que deixaram uma coisa dentro da sua gaveta para ser retirada amanhã. Pessoas que estavam saindo do seu trabalho num dia e falaram assim, eu preciso fazer isso. Mas amanhã eu faço. Que deixaram a chaleira ligada e lembraram na madrugada, não, mas amanhã eu vou tirar a chaleira de lá. E não puderam retornar ao seu ambiente do trabalho porque de uma hora para outra as vias de circulação foram fechadas, as saídas do país foram fechadas, as entradas do país foram fechadas e a gente não teve mais acesso aos lugares que a gente ia com naturalidade. Isso demonstra que nós não sabemos e não podemos controlar o nosso futuro e nem o nosso presente. Que somente Deus sabe e decide se você está bem. Olha o que Tiago escreveu no capítulo 4, versículos 13 a 15. Ouçam agora que vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Olha que coisa. Que é a sua vida? A pergunta que Tiago faz, eu faço para você e eu faço para mim. O que é a minha vida? O que é a sua vida? Vocês, nós, somos como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer, se Deus quiser, viveremos, faremos isto ou faremos aquilo. A pandemia impôs a nós uma humildade forçada. Ela retirou de nós um orgulho que permeava os nossos corações e nos fazia sentir que éramos autossuficientes, todo-poderosos, ou seja, onipotentes, oniscientes, onipresentes. Essa pandemia impôs uma realidade dura de se engolir, a realidade que nós não somos aquilo que achávamos que éramos, que a ciência não sabe resolver os problemas que ela acreditava saber, que a economia não tem respostas para o que ela imaginava ter, que a engenharia não pode articular o que ela imagina que pode. Tudo isso, onde muitas pessoas estabilizaram e colocaram os seus pés por sobre, demonstraram ser castelos de areia que não são capazes de sustentar nenhuma fina flor, quanto mais o peso de uma existência. Então, a rocha que é Cristo é sólida, ela é estabelecida e o primeiro ponto é, venha para a rocha. Então, a partir de agora, você já sabe que quando você disser, eu estou bem, talvez você não esteja falando uma verdade. Mas quando você disser, eu estou me sentindo bem, é possível que você esteja sendo verdadeiro. Porque a nossa realidade interior, somente Cristo é capaz de dizer, somente Cristo é capaz de decidir. Portanto, venha para a rocha, porque a rocha é sólida, ela é firme, ela é imutável, a rocha é segura. Meus irmãos, é diante de uma circunstância como essa que nós estamos vivendo, que nós conseguimos enxergar que nem todos têm as respostas. Como eu disse há pouco, a ciência não foi capaz de demonstrar a sua solidez. Pelo contrário, ela demonstrou a sua nudez, a sua fraqueza. Ela demonstrou que ela é frágil, ela demonstrou que ela é questionável. Ela demonstrou que ela não é absoluta.
Olha que coisa. Nós vivemos dias em que tudo é questionado à base da ciência. Em que a nossa fé é questionada por conta do paradigma da ciência. Pessoas vêm e dizem para você, Deus não existe porque a ciência não prova que Deus existe. As pessoas dizem para você, a Bíblia é mentirosa, porque nenhum ato científico é capaz de provar que a Bíblia é verdadeira. E aqui, hoje, nós podemos compreender que a ciência mente porque ela é frágil, porque ela é algo definida por homens, ela é feita com base em testes, e nada disso tem a solidez que somente Jesus Cristo é capaz de ter. É por isso que nós temos uma corrente científica que diz isso, outra corrente científica diz que aquela medicação é suficiente, outra que diz que a medicação Y, outra que diz que há um remédio lá no lugar tal que é eficiente, mas que tudo isso tem se mostrado até o momento ineficiente, não verdadeiro, sem solidez, sem robustez, incapaz de prover as soluções que a humanidade precisa para hoje. Mas a rocha é sólida, a rocha é firme, a rocha é inabalável, ela é inamovível. Ela é um ponto fixo, um ponto rígido, da qual ninguém é capaz de com as suas mãos mover. A rocha é Cristo. E esse é o convite, venha para a rocha. E essa rocha é um sólido fundamento. Pois bem, este sólido fundamento, ela pressupõe que todos os outros fundamentos não são sólidos. E é o que nós falamos agora, eu não vou repetir. Todas aquelas estruturas construídas pela sociedade, pelos homens que nós imaginávamos ser sólidas, a ciência, a economia, a política, as relações sociais, as pessoas que têm o poder de decidir se mostraram falíveis, fracas. Por que elas se mostraram isso? É porque a ciência não está preparada para isso, porque a economia não está preparada. Não, porque diante de Deus, qualquer coisa que se levantar avocando para si a solidez que só Deus pode fornecer para nós, é derrubada e é mostrada como frágil. Mas essa rocha que nós servimos, que nós vivemos, que nós fincamos os nossos pés, ela não é somente sólida, ela é também doce. E a referência que nós temos primeiro de Pedro 1, 24 e 25. Pois toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Então nós temos aqui a nossa voz, como diz John Piper, sendo comparada como a nossa voz, como a nossa palavra, a nossa fala, a nossa voz como a erva, como aquilo que é passageiro. Por quê? Porque a erva cai, porque a flor murcha. Mas a palavra que foi anunciada, ou seja, a palavra do Senhor, permanece para sempre. Então ele compara a nossa voz, a nossa palavra, as nossas possibilidades, as nossas realidades, como aquilo que é passageiro, aquilo que é leve, que é levado pelo vento, que é a erva. E ele compara a voz de Deus como o granito, que é aquilo que já existe há milhões e milhões de anos. Aquilo que é incapaz de ser produzido, aquilo que foi feito pelas mãos de Deus e que dura para sempre. Desde que foi construído, as pessoas manipulam esse granito, recortam, fazem o polimento dele, mas ele não deixa de ser aquilo que Deus o criou, aquilo que é permanente, que é constante. A palavra de Deus se mostra para nós também como algo imutável. Os céus passarão, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus 24, 35. Todo conhecimento humano, científico e econômico passará, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. É imutável na vontade. Isso fala da imutabilidade da vontade de Deus. A vontade de Deus não muda, é a mesma, para sempre. E o último texto que eu cito é de Malaquias 3,6, que fala da imutabilidade da pessoa de Deus. Nós falamos da nossa voz, da voz de Deus. Nós falamos das palavras, ou seja, da vontade de Deus. E agora falamos da pessoa de Deus. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Deus não muda, Ele é imutável. Ele não está variando de acordo com as circunstâncias, assim como nós variamos de acordo com as circunstâncias. Nós nos comportamos de acordo com o ambiente que nós estamos. Por mais que a gente tenta resistir, o nosso comportamento é grandemente variado de acordo com o ambiente que nós estamos. Se você estiver num ambiente de tensão, a sua frequência cardíaca vai aumentar naturalmente. Se você estiver num ambiente de descanso, essa frequência vai relaxar, você vai sentir o seu corpo relaxado. Deus é imutável na sua pessoa. Ele não varia de acordo com o ambiente, ele não varia de acordo com a circunstância. Isso se chama rocha. Ele é imutável. Nada é capaz de mudar as suas percepções, nada é capaz de mudar a sua vontade, nada é capaz de mudar as suas intenções e as suas realizações. O que Deus planejou será realizado, o que ele pensou será feito. Esse é o Deus a quem servimos.
Esta é a rocha onde nós firmamos os nossos pés. Glória a Deus pela sua imutabilidade. E é por isso que os descendentes de Jacó não foram destruídos. E é por isso que você e eu não somos destruídos. Porque o Senhor decidiu firmemente no seu coração que aqueles a quem Ele salvou seriam preservados. Porque, meu irmão, eu te digo, se Deus não tivesse decidido isso firmemente no seu coração, nós seríamos destruídos no momento seguinte à nossa salvação. Se não fosse decisão do coração de Deus manter você fiel e você firme, e principalmente manter você salvo, você teria se perdido no momento seguinte da sua conversão. Porque você não merece a salvação. Eu não mereço a minha salvação. Eu não sou digno de ser chamado filho de Deus. Mas porque Deus decidiu firmemente no seu coração, e porque Ele é sólido, porque Ele é rocha, Ele é rochedo, Ele é firme, Ele não nos destrói e Ele nos mantém. Glória a Deus por conta disso. Isso que nós chamamos de fé. E a fé bíblica, ele não é um salto no escuro. Muitas pessoas nos chamam de fideístas, dizem que nós somos obscurantistas. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós vivemos no escuro, que nós não enxergamos. Cassandro, você chama isso de fé porque você é um bobo, você é um cego, você não enxerga. Fé não quer dizer cegueira. Olha só o que a Bíblia vai dizer para nós. Ela envolve a confiança. A fé não envolve cegueira. A fé envolve confiar, envolve confiança. Olha quem Jesus chama de cego. Olha só. Mateus 13:13. Por essa razão eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem. E ouvindo, não ouvem, nem entendem. Jesus está dizendo aqui que cegos são aqueles que não têm fé. Não são aqueles que enxergam. São aqueles que mesmo diante de Deus não conseguem vê-lo. Por que, meus irmãos? Por que Jesus está dizendo isso? Nossa, como Jesus é injusto. Por que Jesus está dizendo isso? Jesus está dizendo isso porque somente Ele é capaz de se mostrar, de se revelar, de desvelar a sua luz a nós. Somente Cristo tira dos nossos olhos aquela película como se fosse uma catarata e deixa que nós possamos vê-lo como Ele é na beleza da sua santidade, vê-lo o brilho de Cristo. Olha lá o que Paulo vai dizer, 2 Coríntios 4:4. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Daqui a pouco a gente fala um pouco da justiça de Deus. Mas vamos parar por aqui. Quem cegou o entendimento para que as pessoas não vejam? O próprio Deus. Nossa, que verdade dolorosa. É dolorosa, mas é a verdade do Senhor, né? Já mencionei algumas vezes e volto a remencionar aqui. Pastor Marcos Granconato apresenta o Evangelho como uma xícara de café. A minha não é transparente, mas que ela é tomada de metade dessa xícara é o café preto, sem açúcar, e a outra metade é um creme de leite docinho, espumoso. E ele diz que o Evangelho de Cristo é isso, que nós somos adultos, não somos mais crianças. E eu estou falando para uma classe de adolescentes, jovens e adultos, não somos mais crianças. O Evangelho de Cristo é isso que é amargo, mas ao mesmo tempo ele é doce. O que nós somos adultos devemos fazer? Devemos tomar toda essa xícara, todo esse Evangelho, e reconhecer que a verdade do Senhor, ela é também amarga, mas ela adoça o coração daqueles que são salvos por Cristo Jesus. Ela é amarga sim, para aqueles que serão condenados, mas ela é doce como mel para aqueles que são salvos por Jesus, pela sua imensa graça, que nós recebemos imerecidamente. A fé salvadora desvela os olhos daqueles que serão salvos em Cristo e torna Cristo verdadeiro e brilhante e mais alvo do que a neve. A beleza de Cristo brilha através da palavra de Deus. Quando esse desvelar ocorre nos nossos olhos, talvez essa seja a sua experiência. Talvez antes da sua conversão você tenha ouvido o Evangelho de Cristo milhões de vezes, milhares de vezes. E talvez ao ouvir esse Evangelho de Cristo milhares de vezes, você tenha tomado e tenha acusado o pregador desse Evangelho de tolo, de bobo, de ignorante, de obscurantista, de cego. Mas em algum momento, essa película que impediu seus olhos de ver foi retirada. E você viu a luz do Evangelho e você falou, esse é o Cristo que estavam falando para mim em todo o tempo, eu não tinha entendido, agora eu vejo. Eis que era cego e agora eu vejo. Essa é a luz do Evangelho de Cristo que brilha sobre nós. Este é o sólido fundamento que é Jesus Cristo, que brilha e que a sua luz reflete nos nossos olhos e entra no nosso coração e tira de nós todas as trevas. E nós podemos ver. Essa é a luz do Evangelho que entra em nós. E ele diz também que isso é um molde com o formato de Deus na nossa alma. Olha que coisa, o Piper ele vai dizer uma frase, ele diz a seguinte frase, olha só. Há uma glória divina que brilha além das Escrituras, que se encaixa perfeitamente ao molde, com o formato de Deus em seu coração.
Olha o que ele está dizendo para nós, ele está reproduzindo, ele está falando de uma revelação pessoal de Deus. A teologia nos ensina dessa revelação geral de Deus, que é a perspectiva que nós temos de quem Deus é, que a gente olha para a natureza e contempla e pode dizer assim, só Deus pode ter criado isso. A razão pela qual o Luiz Saião diz que na zona rural não há ateu, porque a pregação do evangelho naquele lugar é tão intensa que ninguém consegue discutir a existência de Deus. Então o Piper está dizendo de uma revelação que não é revelação geral, ele está falando de uma revelação que é pessoal, que é íntima, que lá dentro do coração de cada pessoa mostra a existência de um Deus. Talvez até mesmo daquele ateu mais fervoroso, que insista em desconhecer e de não reconhecer a existência de Deus. No seu coração há um espaço que é preenchido pelo brilho da glória de Deus. Olha que coisa curiosa. Lá na Idade Média, nós temos no século XIV, se não me engano, nós temos um filósofo russo chamado Dostoiévski, que diz o seguinte, existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Eu penso como deve ser a filosofia para tratar essa frase de Dostoiévski. Eu penso a manobra que os filósofos devem utilizar para excluir Deus dessa afirmação de Dostoiévski. Mas o que ele disse foi isso. Esse reconhecimento humano, esse reconhecimento de que na existência de cada pessoa, na alma de cada pessoa, no profundo de cada pessoa, independente de reconhecer verbalmente ou não, há um vazio que é exatamente no formato da glória de Deus. É o que Piper chama de um molde com o formato de Deus na sua alma. Dentro de cada pessoa há esse espaço que só pode ser preenchido exatamente pela existência divina, independente de crermos ou não nisso. Isso justifica esse sólido fundamento. Você está entendendo esse caminho que nós estamos caminhando? Nós estamos saindo de um lugar que prometia para nós segurança. Nós estamos saindo de um lugar onde o governo prometia que nós não seríamos afetados, de que a economia garantia que nós teríamos salário no final do mês, de que a ciência garantia que, não importa a doença que você tiver, você vai ser curado. Nós entendemos que nada disso é capaz de prover segurança para nós. Nós entendemos que os casamentos não são capazes de trazer segurança. Entendemos que a igreja não é capaz de trazer segurança, que os pastores não podem trazer segurança. Que apenas Cristo pode ser essa rocha, e que essa rocha é sólida. Ele é um sólido fundamento. E que esse sólido fundamento para a nossa alma, ele traz para nós uma luz e um brilho que preenche no nosso vazio aquele espaço que tem o formato exato de Deus. Nas palavras de Dostoiévski, existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Se a tua alma está vazia depois de você ter vindo para Cristo, isso quer dizer que Cristo não entrou na tua alma. Quer dizer que Jesus não entrou na tua vida. Quer dizer que talvez você não tenha alcançado uma conversão genuína, de forma que Jesus possa preencher integralmente o seu coração. Se você elegeu, eu volto a repetir, se você elegeu o teu marido, se você elegeu a tua esposa, se você elegeu o teu negócio, o teu comércio, a tua expressão social, a capa da revista, se você elegeu o teu exercício profissional como o preenchimento do vazio da tua alma, eu sinto muito em lhe dizer que as tuas bases estão em ruínas. E hoje você não tem resposta para mim, você não tem resposta para ninguém, você não tem resposta para Deus. Porque você não é capaz de se sustentar sobre essa rocha que você elegeu para você. Mas a rocha que nós estamos lhe apresentando, a rocha que o Piper apresenta através deste livro, a rocha que a palavra do Senhor nos oferece, ela é sólida. É Jesus Cristo e é capaz de te fornecer um sólido fundamento. Impossível de ser destruído por qualquer movimento econômico, impossível de ser destruído por qualquer doença. Cristo é o sólido fundamento. Adiante. E ele vem para essa expressão que é muito curiosa, tecnologia versus provar. Ele compara a glória de Deus ao mel, a glória de Deus e o mel. Observe, o texto de Salmos 34:8 diz assim, provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Depois o Salmo 119, 103 vai dizer assim, como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Assim como os salmistas, nesses textos que nós lemos, falam da doçura da palavra de Deus, o Piper ele vem mostrar para a gente um comparativo entre tudo aquilo que era tido como segurança e como solidez, que é a tecnologia, que é a ciência, que é a medicina, que é os sistemas econômicos, com aquilo que Deus diz que é sólido. Que é a palavra dele, que jamais passa, que jamais muda. De um lado, ele vai mostrar no texto, deixa eu ver que parte que está aqui. Olha lá, página 23 do livro, se você tiver o PDF, você pode ver. Tecnologia versus provar. A tecnologia, a ciência é capaz de mostrar cientificamente o que é o mel.
as propriedades nutricionais e químicas do mel. Então a ciência pode dizer assim, isto é mel, porque ele possui tantas moléculas disso, ele possui tantas moléculas daquilo outro, porque ele possui a seguinte consistência, porque nele existem os seguintes elementos químicos. Logo, isto é mel. Do outro lado, a ciência pode dizer assim, a Bíblia é um livro, porque nele contém palavras, ele contém a quantidade de folhas, de páginas, que a partir de tal, de acordo com o órgão tal, é considerado um livro. Mas o que o salmista está nos convidando é não provar isso cientificamente, as propriedades químicas e físicas do mel e nem as propriedades literárias da Bíblia. Ele está nos convidando para provar isso de uma forma sensorial, sentir isso. Do mesmo jeito que o mel é provado através do toque na sua boca, quando você pega aquela colher e você coloca o mel na sua boca e você degusta, você sente o sabor, você sente a doçura do mel. Você sente que ele é doce, que ele é consistente. Você vê a cor daquele mel, você sente a espessura dele na sua mão. Você sente a doçura nos seus lábios. Ele está nos convidando a provar a palavra do Senhor e sentir no nosso coração ela trazendo a paz que a nossa alma necessita. Ela trazendo o consolo, trazendo a vida de volta aos nossos lábios, trazendo o sol de novo de volta aos nossos olhos, porque quando a gente liga os noticiários a gente só vê nuvens. E a palavra do Senhor traz para nós de novo a paz à alma. Ele coloca o sol a brilhar diante da nossa cabeça novamente, porque esse fundamento é sólido. Sim, para a rocha do nosso conforto. Diga sim para essa rocha, caminhe em direção dessa rocha, saia desses fundamentos que não trazem firmeza para os seus pés e suba nessa rocha firme que é Jesus Cristo. Não confie naquilo que todo mundo diz que é real. Confie no que Deus diz acerca de você. Confie no que Deus diz acerca do mundo, no que Deus diz acerca da existência e da criação. Confie na rocha sólida, pois ela é um sólido fundamento. Meus irmãos, agora nós temos convicções da aceidade de Deus, da imutabilidade de Deus, da eternidade de Deus, do poder eterno de Deus. Nós podemos confiar que essa rocha é inabalável. Talvez uma expressão que eu não discorri ao longo desse tempo, é a expressão de aceidade. Essa expressão diz que há em Deus uma característica única, somente nele existe essa característica, que é a característica de que ele é capaz, é competente de projetar algo na sua mente e tornar esse algo à existência. Nenhum de nós é capaz de fazer isso. Deus é capaz de planejar e de concluir. Nós não somos. Nós somos capazes de planejar e de tentar concluir. Mas nós não somos capazes de concluir tudo aquilo que nós planejamos. A palavra do Senhor nos diz que ao homem cabe fazer os seus planos, mas que a resposta vem do coração de Deus e não do nosso coração. Deus, ao contrário de nós, ele possui essa atribuição da aceidade. Ele é capaz de projetar e é capaz de concluir o que ele projetou pelas suas próprias capacidades e potências. Quando Deus disse, haja luz e houve luz, Deus não foi procurar as propriedades eletromagnéticas da luz para poder construí-la. Deus apenas disse com o poder da sua palavra, a luz se fez. Assim como tudo o que existe. Então, meus irmãos, estamos diante de um Deus que é aceído, que é imutável, que é eterno e que é todo-poderoso. Que rocha você tem que é comparável a isso? Quais são as convicções que você tem para apresentar e para mostrar para alguém que é capaz de trazer as respostas e a segurança que o mundo hoje precisa? Ninguém. Não temos. Por isso nós podemos confiar que essa rocha é inabalável. E o último ponto, o último capítulo que nós vamos tratar hoje é que essa rocha é justa. Essa rocha é justa. O Deus a que nós servimos é justo. Talvez não nos padrões que você imagine de justiça. Talvez não naquilo que a sociedade chama de justiça. Mas o nosso Deus é justo, como nós vamos ver aqui. Todas as outras rochas que nós vimos, que nós já mencionamos diversas vezes, seja a economia, seja a ciência, seja a política, se mostraram miragens. Por quê? Porque uma rocha injusta é uma miragem. Porque ela não é capaz de promover e de cumprir aquilo que ela promete que irá cumprir. Ela não é capaz de fornecer tudo isso. Por isso ela é uma miragem. Uma rocha injusta é uma miragem. A miragem é aquilo que você enxerga quando está num deserto tomado de areia e com um calor muito intenso sobre a sua cabeça. E você olha lá no horizonte e o que você enxerga é água. Você enxerga águas limpas, cristalinas, brilhando. E você vai naquela direção, mas você nunca alcança, porque ela não existe. Aquilo só existiu na sua mente. Significa dizer que a segurança que foi promovida por qualquer uma instituição no mundo, no Brasil e no mundo, eram miragens. Elas não foram capazes de prover a segurança que elas prometiam. Uma pandemia abala
a nossa confiança naquilo que nós considerávamos sólidos. E hoje, tanto você quanto eu, se você tem a mente um tanto esclarecida em alguns pontos, você vai entender que ninguém foi capaz de promover, que ninguém tem respostas para nada. Que, como diz uma pessoa que eu ouço de vez em quando, a ciência, os políticos, a economia, está todo mundo perdido, igual o cavalo do Pica-Pau. O Pica-Pau é aquele personagem de desenho animado que tinha um cavalinho chamado de pé de pano e tinha um segundo amigo chamado que era o urso. O urso do Pica-Pau era o ser mais perdido de todo o desenho. Então, as pessoas estão mais perdidas que o urso do Pica-Pau. E ninguém sabe mais para onde ir. Ninguém sabe onde encontrar respostas. E por conta disso atiram para todo lado. Nós temos a vantagem da história e da fé, porque nós temos a verdade diante dos nossos olhos, que é essa rocha que é inabalável, essa rocha que é justa. E essa rocha justa, ela é, primeiro ponto, santa. 3 atributos de Deus que nós vamos ver aqui. E o primeiro deles é a santidade. Sem demorar muito, sem me alongar muito. A santidade de Deus no Antigo Testamento era tida como separação. Santo era aquele que era separado para um propósito. Deus, quando pensamos na santidade de Deus, nós temos que Deus é um ser separado, mas Deus ele é separado diferente do que nós somos separados. O que nós vamos de separação aqui, eu não vou tirar a câmera porque senão vai bagunçar a minha posição. Mas nós temos cadeiras separadas aqui no nosso salão de culto a 1,5 m, 2 metros de distância uma das outras. Contudo, todas essas cadeiras estão no mesmo ambiente. Todas elas estão no mesmo lugar. Deus, na sua santidade, na sua separação, ele não está no mesmo ambiente, ele não está no mesmo lugar. Deus está em um outro nível, em um outro patamar, em uma outra condição, em uma outra realidade. Deus, apesar da sua transcendência de estar ao mesmo lugar aqui e lá, Deus é um ser totalmente outro, totalmente diverso do que nós conhecemos. Olha o que diz o texto de Números 20, capítulo 12, versículo 12. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade da terra que dou a vocês. Olha só, quando Deus deu a ordem a Moisés para ferir a rocha, para falar a rocha, Moisés compreendeu a ordem de Deus da mesma forma como a ordem de qualquer um outro superior. Ou seja, Moisés reconheceu Deus como uma autoridade normal, talvez como uma autoridade que ele via do faraó, talvez como a autoridade de seu sogro Jetro, que lhe disse como dividir e como não morrer trabalhando e microgerenciando todos os processos. E Moisés agiu dessa forma. Ele ignorou que Deus era poderoso para fazer cumprir a ordem que ele deu a Moisés. Moisés, diga a rocha. E no momento em que Moisés dissesse aquela rocha, Deus faria cumprir a sua palavra, porque ele tem o atributo da aceidade. Ele projeta e ele cumpre. E Moisés não confiou nisso. E por isso Moisés tocou aquela rocha, Moisés feriu aquela rocha. E Deus está dizendo para ele, vocês não confiaram em mim. Moisés, você não sabe quem eu sou. Você não conhece o meu poder. Você não conhece os meus atributos. Eles estão longe do teu conhecimento. E porque você não honrou a minha santidade diante dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que eu dou a vocês. Por esse Deus ser um Deus totalmente outro, totalmente supra, totalmente diferente de tudo aquilo que nós conhecemos como autoridade, como Deus, como soberania, como poder, ele deve ser temido de uma forma diferente do temor que devemos aos homens. E talvez, meus irmãos, o temor ao Senhor seja algo que tenha sido deixado de lado por conta do novo amor romântico que tem sido pregado como o Evangelho de Cristo. Digo como, porque ele não é o Evangelho de Cristo. Se você fechar essa aula aqui e você abrir o teu YouTube, você vai ouvir milhares de pessoas pregando um amor romântico de Deus. Um amor fraco, um amor mentiroso, um amor afeminado, um amor que não entrega o que promete. O amor que Deus tem a oferecer para as pessoas, ele é um amor totalmente outro. Por conta desse amor que as pessoas pregam inveridicamente e falsamente e nos levam a acreditar, nós perdemos o temor ao Deus que nós servimos. Nós deixamos de ter medo de Deus. Você sabe, meus irmãos, temor não é simplesmente respeitar, como muita gente prega. Não, você tem que temer a Deus, mas é respeitando a Deus. Meus irmãos, temor é ter medo. Isso mesmo, ter medo. Talvez você tenha perdido o seu medo de Deus. Talvez você tenha perdido o medo do Deus que você serve. Meus irmãos, leia o Antigo Testamento e veja quantas nações foram dissipadas pelo poder de Deus por terem infringido as suas leis, por terem zombado do nome de Deus.
Nós temos nações inteiras, homens, mulheres, crianças, deficientes, grávidas, idosos, gestantes, pessoas com doenças crônicas foram mortas por Deus, foram destruídas por Deus, porque perderam o medo do seu nome, perderam o temor de Deus, perderam o temor a Deus. Quando a palavra do Senhor diz que nós devemos temer ao Senhor, quer dizer que nós devemos saber que o Deus que nos ama é o Deus que tem poder sobre a nossa vida. Quando Deus autorizou que o diabo tocasse na vida de Jó, tudo que aquele homem tinha se perdeu, inclusive a sua saúde. Tudo se perdeu. Deus é poderoso e nós devemos temer a Deus, não somente no sentido de respeitá-lo, mas saber que Ele tem o poder e a autoridade sobre a nossa vida e Ele pode tirá-la a qualquer momento. Nós não devemos perder o temor a Deus. Deus deve ser temido não como nós tememos ao homem. Não como você teme um policial quando você está em velocidade acima do normal. Não como nós tememos as autoridades quando incorremos em algum erro. Nós devemos temer a Deus como um Deus, porque as autoridades humanas têm o poder no máximo quanto à nossa liberdade. Não mais do que isso. Tirar as nossas propriedades quando somos devedores, impedir o nosso acesso a familiares quando alguma coisa cometemos contra eles, mas Deus tem o poder sobre a nossa vida e sobre a nossa morte. Deus tem o poder para nos conduzir ao céu e para nos levar ao inferno. Esse é o Deus que deve ser temido. Isaías 8, 12 e 13 diz assim: não chamem conspiração a tudo o que esse povo chama conspiração. Olha, ele está falando para a gente, não faça o que todo mundo, não pense do jeito que todo mundo pensa. Não chame conspiração a tudo que esse povo chama conspiração. Não temam aquilo que eles temem, nem se apavorem. O Senhor dos Exércitos é quem vocês devem considerar santo. A Ele é quem vocês devem temer. Dele é que vocês devem se ter pavor. Olha que palavra que foi excluída. Duvido que você ouviu essa palavra recentemente, que você deve ter pavor de Deus. Eu duvido disso. Porque essa palavra é excluída do Evangelho paz e amor, do Evangelho docinho, do Evangelho chantilly, do Evangelho açúcar refinado, açúcar cristal. Essa palavra não existe. Mas se você é um cristão consciente, se você é um cristão que conhece o Deus a quem você serve, você sabe que é dele que você deve temer. E é a ele que você deve ter pavor, porque ele tem poder sobre as nossas vidas. Ah, mas Jesus Cristo morreu por nós e extinguiu a ira que era contra nós. De fato. Mas lembre-se de uma característica de Deus, que é a imutabilidade. Deus não vai fazer nada que Ele não tenha prometido. Deus não vai descumprir a sua palavra em momento algum. Mas Deus tem poder sobre a sua vida e poder sobre a minha vida. Essa é a importância e essa é a advertência que eu deixo para nós aqui neste momento. Levemos a nossa vida espiritual com seriedade, meus irmãos. Não é porque a gente está distante, porque a gente está em pandemia, porque a gente está em casa, trancado, que nós deixamos de ser filhos, que nós deixamos de ser servos, que nós deixamos de ser ministros. Você é um ministro do Senhor, você foi chamado para ensinar, o seu ministério não acabou. Porque você deixou de estar aqui. Você é um ministro do Senhor que foi trazido para louvar ao Senhor. Esse ministério, a pandemia não colocou fim a esse ministério. A pandemia não colocou fim à nossa filiação a Deus. Nós continuamos sendo filhos de Deus, sendo servos do Senhor e sendo ministros do Senhor. Levamos a sério a nossa condição de filhos do Senhor. Então, o Isaías está dizendo isso para nós. Lembremos, devemos temer ao Senhor. Devemos temer a esse Deus a quem nós servimos. Porque o Senhor é justo. E vamos ver o que ele fala dessa justiça. Mas acima, esse Deus ele é santo, separado, mas ele não é solitário. Ele é acima de tudo, acima de todos, mas ele não é um Deus só. Por que é importante dizer isso? Porque às vezes a gente cria uma fábula de que Deus está sozinho, de que Deus era solitário. E eu já ouvi alguém dizer, e talvez você enche o seu coração de humanismo e de um falso orgulho, de que você foi criado porque Deus estava triste. Tem gente que diz isso, que Deus estava triste e solitário lá no eterno céu, e ele resolveu criar você para que a alegria dele fosse plena. Meus irmãos, amarga ilusão. Deus é pleno, ele é tudo em todos. Deus, na pessoa da Trindade, é pleno. A Trindade é uma realidade, e o Piper vai dizer isso. 3 pessoas distintas de mesma essência, harmonicamente ativas. 3 pessoas que possuem conhecimento mútuo perfeito. São pessoas que se conhecem mutuamente. Uma perfeita comunhão trinitária. 3 pessoas que são uma só em essência, uma em amor, uma em propósito, mas que se manifestam de 3 formas, como 3 pessoas distintas. Essa é a Trindade. Deus nunca esteve só. Deus nunca sentiu solidão.
Deus nunca precisou de mim e de você para que Ele tivesse as suas carências afetivas e emocionais sanadas. Para que a gente estivesse aqui embaixo cantando que Ele é santo. Deus não precisa disso. Ele é completo, Ele é pleno em si. E essa perfeita união trinitária desses três entes da Trindade são essenciais para a plenitude de quem Deus é. Deus é pleno. E quando nós servimos este Deus que é pleno, Ele não precisa de elementos humanos para serem completados. Meus irmãos, a pandemia é uma realidade, ela está aí. Nós temos diante de nós poderes do mundo correndo um para cada lado. Nós temos a ciência aqui de um lado, a medicina ali de um outro, a bioquímica querendo propor algo diferente. Nós temos a engenharia tentando prover formas de isolamento. Nós temos políticos tentando prover interesses milhares. Nós temos a engenharia construindo respiradores mais baratos e tentando fazer em todo lugar. Isso não é plenitude, isso é separação. Cada um correndo para um lado diferente. Nós temos nos três entes da Trindade Santa essa triunidade, algo que é essencial para a plenitude. Somente aquilo que é pleno, somente um Deus que é pleno é capaz de nos tornar plenos nele. É capaz de trazer a nós a sua plenitude e nos dar tudo aquilo que necessitamos. Lembremos que essa rocha é justa. Lembremos que Deus está acima de tudo, mas Ele não é solitário. A Trindade torna esse Deus pleno. Nós não somos plenos. Nós não somos trinitários. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos da rocha, que é o Senhor Deus a quem servimos. A santidade está interligada à justiça. Agora nós vamos pensar um pouco dessa justiça. A santidade não é justiça, mas ela está ligada à justiça. A santidade de Deus fala da sua transcendência, mas também fala da sua moralidade. Ele é santo, ele é separado. Por quê? Porque ele está acima e ele é outro. Ele é totalmente outro, ele é totalmente acima de nós. Mas ele também é um ser cuja moralidade está infinitamente acima do que nós consideramos moral. Deus é santo e ele é moral. Ser santo é também ser justo. E aí nós vamos pensar, qual é o padrão de justiça de Deus? Já está a resposta ali, eu deixei grande, eu deixei já respondido para você, caso você queira tirar foto e fazer print, o que seja. A resposta é, o padrão de justiça de Deus é o próprio Deus. Por que muitas vezes eu ouço a minha filha falar muito, isso não é justo? Por que minha filha fala tanto isso não é justo, em especial quando a gente cobra algo dela que ela não quer fazer? Porque o padrão de justiça dela está baseado nas suas vontades pessoais, nos seus anseios pessoais, na sua visão de mundo, na nossa cosmovisão que é tão pequenininha, tão limitada. Por isso a gente tem o nosso padrão de justiça estabelecido em quem nós somos. A palavra do Senhor diz que nós devemos evitar de julgar as pessoas, porque à mesma medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. Seremos julgados. Isso por quê? Porque nem sempre a nossa régua de medir é justa. Nem sempre a nossa régua de medir vai ser os retos juízos do Senhor. A nossa régua de medir vai ser a nossa justiça própria. Então por isso que a palavra de Deus, por isso que nós vamos pensar, qual o padrão de justiça de Deus? É o próprio Deus. Há que se falar que Deus é injusto, nós ouvimos falar muito isso. Deus salva um e não salva outros. Ai, Deus é injusto. É um argumento infantil, um argumento que não é bíblico, um argumento que só existe porque a gente não se debruça em cima da Bíblia como nós deveríamos nos debruçar em cima dela. Mas a justiça de Deus vem de quem? Vem de mim, vem de você, vem das minhas ações. Quando eu digo que Deus deixa de salvar alguém, e alguma pessoa diz assim, mas Deus então é injusto, por quê? Porque aquela pessoa era boa? Porque aquela pessoa não teve as mesmas oportunidades que eu tive de ser salvo e não foi? Não, porque todos aqueles que serão condenados só o serão por negarem a existência de Deus, por negarem a glória e a graça de Deus. Negarem voluntariamente e não involuntariamente. Não há ninguém no inferno hoje, todos aqueles que já morreram, ninguém foi para o inferno injustamente. Todos aqueles que estão no inferno hoje só o estão pela justiça de Deus. Foram condenados justamente e não porque Deus foi injusto. Quando Paulo escreve a Timóteo, na segunda carta, capítulo 13, ele diz assim, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Se Deus negasse a si mesmo, ele seria injusto. Deus não pode negar a sua essência, Deus não pode negar os seus atributos, Deus não pode negar a sua verdade. Se ele disse, ele cumpre. Ele é aceído porque ele pode cumprir o que ele diz. A partir do momento que Deus nega-se a si mesmo, ele deixa de ser justo. Mas nós temos um Deus que é justo, porque ele não se nega a si mesmo. Olha lá, o padrão moral de Deus é seu compromisso em agir de acordo com a sua dignidade. Deus é digno.
Ele possui uma dignidade muito superior a qualquer dignidade que a gente possa alcançar. E é por ser digno que ele age com justiça. Porque o compromisso de Deus é em agir de acordo com a sua dignidade, não é em agir de acordo com a minha expectativa. A gente não pode exigir de Deus um comportamento de acordo com a minha dignidade, com as minhas forças, com os meus feitos, com os meus esforços. Deus não se move pela nossa dignidade. Deus se move tão somente pela sua própria dignidade. E glória a Deus por isso, porque a sua dignidade é imutável. Depois nós vamos para a retidão de Deus, que está interligada também com a sua bondade. Ela é interligada, mas ela não é idêntica. A retidão de Deus, ela está intimamente ligada com a bondade do Senhor. E o que é a bondade do Senhor? É a disposição em ser generoso. Disposição diz o quê? Que ele decidiu ser generoso. Não porque ele deve algo a alguém. Não porque nós fomos bons e merecemos ser recompensados. Mas porque ele decidiu ser generoso conosco. Deus não é carente, como eu disse há pouco tempo. O seu impulso é dar. O impulso de Deus não é receber. O impulso de Deus é de dar. Olha lá, Atos 17, 25. Ele não é servido por mãos de homens. Ninguém pode chegar e oferecer alguma coisa para Deus. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo. Porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Talvez a sua versão diga, e tudo mais. E quando você lê tudo mais, você entende tudo mais. Sabe o que esse tudo mais quer dizer? Ele quer dizer tudo mais. Qualquer coisa que você imaginar, tudo mais é o Senhor que concede aos homens. A vida, o fôlego e todas as demais coisas foram concedidas pelo Senhor. O impulso do coração de Deus, do ser de Deus, da existência de Deus, os seus atributos é a bondade. Mas essa bondade de Deus jamais negará a sua dignidade. Deus nunca sacrificará a sua dignidade por ser bondoso, nem mesmo a sua justiça por ser bondoso. Os atributos de Deus são intrínsecos, mas nunca são independentes. Deus age com bondade, mas Deus age também com justiça, com retidão. E Deus pune os que não se arrependem, não concedendo a sua bondade. Qual que é a punição de Deus? Qual é a punição de Deus? Deus vai lançar no inferno aquelas pessoas que não se arrependeram. Deus vai lançar aquele estuprador no inferno. Deus vai lançar aquele homem que mutilou milhares de pessoas. Deus vai lançar o Hitler no inferno. Essa é a punição de Deus? Será que esse é o maior ato punitivo de Deus? Meus irmãos, o maior ato punitivo de Deus é simplesmente não conceder a sua bondade. Olha só, a Bíblia diz que aqueles que crerem serão salvos, aqueles que não crerem já estão condenados. Meus irmãos, o homem nasce nessa condição de condenação. O homem nasce nessa condição negativa de vida, nessa condição de pecado, nessa condição constante de pecado. É assim que nós nascemos. E o Senhor nos concede graça generosamente, nos concedendo a sua bondade. O maior ato generoso de Deus é a sua bondade. Deus foi bondoso quando nos salvou. Deus foi bondoso quando enviou Jesus Cristo para morrer por nós. Deus foi bondoso quando imputou a sua justiça a nós, quando nos justificou, quando nos salvou, nos resgatou. Deus foi bondoso quando nos concedeu a sua bondade. Esse é o maior ato abençoador de Deus, ser bondoso. E o maior ato punitivo de Deus é não conceder a sua bondade. Deus pune aqueles que não se arrependem, não concedendo a eles a sua bondade. E por fim, e sobre o coronavírus? E o que nós vamos falar? Falamos várias coisas acerca do coronavírus de Cristo. A principal delas é que Deus é a rocha que nós servimos e que é nele que nós devemos firmar os nossos pés. Meus irmãos, nas aulas seguintes, o pastor Gustavo vai falar acerca desses temas. Será que o coronavírus, qual será a relação do coronavírus com a bondade de Deus? Será que o coronavírus, ele sacrifica a bondade de Deus? Será que o coronavírus sacrifica a justiça de Deus? Será que o coronavírus sacrifica a soberania de Deus? Como fica esse conflito entre essa pandemia e a bondade, justiça e soberania de Deus? Isso falaremos nas aulas seguintes. Por enquanto, fiquemos com essas verdades. O Senhor Jesus é uma rocha firme, sólida, onde nós podemos firmar os nossos pés. Se você escolher firmar os seus pés em qualquer outra rocha, tenha a convicção da derrota, tenha a convicção do fracasso e a convicção da frustração. Portanto, venha para a rocha que é Jesus. Venha para a rocha que é Cristo. Não se paute por estatísticas, por probabilidades, não se paute por qualquer outra informação que a ciência vem. Não coloque a sua esperança na cura, não coloque a sua esperança na vacina, no remédio, coloque a sua esperança em Jesus. Com isso,
Não estou dizendo para que você descuide dos seus cuidados, da etiqueta social, do uso da máscara, do uso do álcool gel, desse distanciamento social, que é a política pública que está sendo implementada em todo mundo. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que de nada valerá você fazer tudo isso se a sua fé não estiver depositada em Jesus Cristo. Meus irmãos, que a nossa fé esteja fundamentada única e exclusivamente em Jesus Cristo, naquilo que Ele fez por nós e na rocha sólida que é Jesus. Fique com Deus e até o próximo domingo, se Deus quiser e nos permitir. Amém.